Olá pessoal, vocês estão felizes? Espero que estejam felizes, assim como eu estou também muito feliz. Estamos aqui para nosso 10 minutos de meditação sobre temas polêmicos acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. Continuando nosso assunto, hoje o tema ainda é esse aqui, Lúcifer, o rei de Tiro. Nós temos 2 vídeos gravados com o tema Lúcifer, o rei da Babilônia, baseado no capítulo 14 de Isaías. Agora vamos dar prosseguimento aqui desta feita no capítulo 28 do profeta Ezequiel. É a segunda passagem da Bíblia onde se tenta embasar a doutrina da queda de Satanás. É no capítulo 28 do livro de Ezequiel, versículos do 12 a 15. Esses versículos são usados como base para tentar provar a queda de Satanás, Lúcifer. Será? Vamos aos versículos. Ezequiel capítulo 28, versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13, estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que se foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Muito bem. Esses versículos, eles são tomados por base para justificar a queda de Lúcifer. Principalmente por causa dessas expressões: estiveste no Éden, jardim de Deus, querubim ungido, no monte santo de Deus, enfim. Mas vale salientar já de início que diz aqui a Bíblia: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então não temos logo a princípio como negar que esta citação é bem clara e específica, e ela está falando aqui, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Como nós podemos negar aquilo que está escrito? É sobre o rei de Tiro que vai ser feita uma lamentação. Então, se a gente pegasse aqui, parasse e atentasse para o que está escrito, a gente já melhorava a nossa compreensão. A lamentação, portanto, ela é direcionada ao rei de Tiro. E por que a gente traduz e por que a gente transporta isso para um ser angelical? Por que será? Alguns acham que é por causa das expressões: estiveste no Éden, jardim de Deus, tu eras o querubim ungido, no monte santo de Deus estavas. As pessoas acham que, por se tratar dessas expressões, a gente pode atribuir isso aqui a um ser angelical de outra dimensão, né? A um arcanjo, a um anjo que era da confiança de Deus. Mas será que essas expressões, elas retratam essa realidade? É o que nós vamos procurar aqui descobrir nesses 10 minutos de estudo, né, sobre esse assunto. Primeira coisa, vale salientar que não existe no pensamento rabínico da Bíblia hebraica do Antigo Testamento a figura de um anjo caído que se rebelou e foi expulso do céu. Portanto, coloque isso na sua cabeça. Se você perguntar a qualquer rabino, a qualquer estudioso da Bíblia hebraica, a qualquer tradutor da Bíblia, qualquer religioso judaico, da religião do judaísmo, eles não têm no pensamento deles, né, a figura de um anjo caído que se rebelou e foi expulso do céu. Então, para eles, Satanás, o diabo, nunca foi um anjo que se rebelou e foi expulso do céu.
A compreensão que os rabinos e a própria Bíblia do Antigo Testamento têm sobre Satanás é outra concepção bem diferente, mas não é esse o nosso assunto, só para você colocar isso na sua cabeça, tá bom? Como sempre, nós vamos analisar o texto dentro do seu contexto. Nesse caso, o texto referente ao assunto vem desde o capítulo 26 e o 27 do livro de Ezequiel. Não é apenas no versículo 28 que nós encontramos o assunto. No versículo 28 ele se potencializa e toma uma importância ainda maior. Mas no seu contexto, desde o capítulo 26 e o 27 até chegar no 28, já se trata a respeito de uma lamentação e uma profecia da ruína do rei de Tiro. Vou dar só 2 exemplos aqui. Capítulo 26, versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Capítulo 27, versículo 2, diz assim: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. O assunto, desde o capítulo 26 até o 28, se refere a Tiro e seu rei, né? Mas a coisa fica mais interessante a partir do capítulo 28, onde faremos uma análise de todo o texto a partir do versículo 1. Como sempre, nós não vamos utilizar o texto fora do seu contexto. Nós não vamos isolar apenas 3 ou 4 versículos. Vamos acompanhar todo o processo desde o versículo 21, desde o versículo 1 até o versículo final, onde se trata desse assunto. O versículo de número 1 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a Ezequiel e ele deveria falar ao príncipe de Tiro, ao rei daquela cidade. Alguns dizem que era Itubaal II. Fato é que desde o capítulo 26, como eu já mencionei, Deus manda o profeta se reportar com ameaças e sentenças a um ser humano denominado rei de Tiro. Não podemos negar esse fato, está escrito. Portanto, o teu coração se elevou e disseste: eu sou Deus. Observe que o profeta está proferindo uma lamentação para o rei de Tiro, e ele vem com a frase que é a seguinte: tu disseste no teu coração, eu sou Deus. Aqui a gente já vê que uma pessoa, um ser humano, estava se achando Deus. Estava se achando um ser angelical, um ser superior. E isto era um homem que se achava Deus. E não se trata de um anjo, mas sim de um ser humano, o rei de Tiro. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Olha aqui, como ele estava se sentindo. Um Deus sentado num trono no meio dos mares, porque Tiro ficava nessa localização geográfica. Aí diz assim o profeta: e não passas de homem, e não és Deus. Então a profecia aqui ela vai se retratar ao rei de Tiro, que estava se achando. Se achando o quê? Se achando Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Observemos claramente as expressões: o teu coração se elevou, ou seja, subiu, cresceu, e disseste: eu sou Deus. No coração exaltado deste homem, ele se achava um Deus acima do ser humano. E o seu trono era, no entendimento dele, o trono de um soberano divino. Algo muito comum entre as culturas e mitologias da época. E o profeta vai dizer: e não passa de um homem, não és Deus. Deus, por meio do profeta, procura trazer a consciência da realidade. Apesar de glamouroso que era o reino dele, ele não passava de um homem. Versículo 3. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Olha, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então Deus tinha uma intimidade com essa pessoa, com esse rei. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro, para prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Então, sempre o assunto que se trata aqui o profeta em relação a esse tipo de rei era a exaltação do coração por causa da glória que eles conquistaram. Eleva o teu coração por causa das tuas riquezas. Observe aqui as palavras do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. Como nós podemos atribuir a Satanás o título de sábio e poderoso comerciante? Já começa assim, né? Atribuir isso a Satanás seria tendencioso e forçar a interpretação do texto. Todas as atribuições e referências acima são deliberadas a um sujeito humano que se autoelevou à categoria divina. No próximo vídeo, no vídeo 2,
nós iremos dar prosseguimento a este assunto. Até já!